Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, da Patrono, e esse aqui é o Todo Santo Dia, uma série diária onde nós lemos juntos o Martiriológio Romano, não fazemos a leitura como os religiosos devem fazer, inclusive podemos falar disso, se alguém quiser comenta aqui, que existe um rito de alguma forma, uma liturgia. O que a gente faz aqui é uma leitura informal, como todo leigo é convidado a fazer, para entender as prescrições da igreja, quais santos a igreja prescreve a serem celebrados hoje. De algum modo a gente vai entender, alguns mais, outros menos, a história, o contexto desses santos. E se for assim a vontade da divina providência, algum deles vai te chamar a atenção, vai tocar o teu coração, vai te dar um estalo, e assim pode nascer uma devoção, um novo companheiro para te inspirar e interceder por ti nessa tua caminhada em busca da santidade, na rotina espiritual, no cotidiano da fé. Antes de eu começar, obviamente eu pedi para curtir, para se inscrever no canal, mas eu já vi que hoje o Martirológio Romano tem poucos elogios, tá? Quem tá aqui comigo há alguns dias já, que já acompanha mais desde o início, sabe que eu tô sempre lutando contra o tempo, eu quero fazer vídeos que sejam acessíveis para vocês, mas nós temos martirológios muito longos. Então, se tu já tá aqui alguns dias, chuta aqui nos comentários quanto tempo tu acha que vai dar. Nós temos 9 elogios hoje, tá? Quanto tempo tu acha que vai dar o vídeo de hoje? Comenta aí. Então, perdi minha tela aqui. Comecemos com o nosso mapa e hoje a gente vai dar muitas voltas aqui, tá? Por quê? Porque o nosso primeiro santo, vamos ao mapa, ele é nascido aqui na Espanha, em Navarra, mas ele cruzou o mundo em missão. Esteve na Índia, esteve no Japão. No nosso primeiro elogio, nós temos São Francisco Xavier. A propósito, hoje é dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, memória de São Francisco Xavier, é uma festa litúrgica, né? É possível que tu vá numa missa hoje que seja celebrada em honra de São Francisco Xavier, um dos fundadores da Companhia de Jesus, companheiro de Santo Inácio de Loyola e grande missionário e evangelizador. Eu vou ler o que diz o elogio dele. É esse aqui, eu citei já várias vezes como funciona isso. Esse aqui é um destaque, tá? É o primeiro elogio que não tem numeração. Então, apesar de São Francisco Xavier ser um santo do século XVI, ele está colocado em primeiro lugar porque ele tem um destaque dentre os santos de hoje. Então, normalmente, a, a ordenação é cronológica, mas quando temos um destaque, o destaque é a exceção. Memória de São Francisco Xavier, presbítero da Companhia de Jesus, evangelizador das Índias, que nascido em Navarra foi um dos primeiros companheiros de Santo Inácio. Movido pelo ardente desejo de propagar o Evangelho, anunciou diligentemente Cristo a inumeráveis povos da Índia, das Molucas e outras ilhas, e depois no Japão, convertendo muitos à fé. Finalmente morreu na ilha de San Juan, consumido pela enfermidade e pela fadiga, 1552. Um elogio longo, né, para os nossos padrões, justamente para um santo tão importante. São Francisco Xavier nasce aqui na Espanha, tá? E uma vez jesuíta,
ele cruza metade do planeta praticamente e evangeliza especialmente no Oriente, tá? Aqui a gente está num período, 1552 é quando ele morre, então a atuação dele se dá justamente ao longo desse século, no período, eh, considerado, hã, início da Contra-Reforma. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, provavelmente viram na escola, quem já estudou história da igreja também já viu, mas nós temos ali por volta do ano 1500, por ali 1500, e 11 talvez, 1515, eu nunca lembro dessa data, a a reforma dita reforma protestante, que não é uma reforma, né, na verdade é um cisma, uma vez que ela não reformou nada. E na Igreja Católica nós temos uma movimentação, né, como, a gente pode entender como um sistema vivo, né, onde temos um vírus, temos algum tipo de doença, esse sistema se move, né, as heresias, sempre aconteceram assim. As questões elas eram, hã, delineadas e delimitadas quando quando, surgia a necessidade: "Ah, mas Jesus é homem e Deus". Bom, se até agora ninguém tinha tido essa dúvida ou tinha sugerido alguma coisa errada, não se tinha essa necessidade. Então, esse é o contexto do que a historiografia costumou chamar de contra-reforma, e aí a gente pode debater: "Ah, mas se a primeira não foi reforma, então essa seria uma reforma, ou é uma contra-reforma". Mas não é essa não é isso que a gente está falando aqui, mas só para vocês entenderem o contexto, ou seja, temos uma igreja e aí, para pensar esse período, temos Santo Inácio de Loyola, temos o próprio São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, são grandes santos que foram reformando pontos da vida ou foram recuperando de algum modo algumas partes, adaptadas aos novos tempos, aquilo que de fato faria sentido ser adaptado, outras, como a própria vida monástica, e a vida religiosa em geral, foram recuperadas, e a gente vai ver que ao longo da história isso vai acontecendo, né. Nós temos a vida cenobítica e eremítica lá do Oriente, que, hã, se é levada de algum modo, é inspiração para a vida monástica que nasce no Ocidente, aí São Bento ordena essa vida, regula essa vida. A regra de São Bento faz um boom de vida religiosa, mas ao longo dos séculos esses religiosos vão relaxando, vão perdendo, alguns vão perdendo a fé, vão perdendo a ordem, a retidão. Aí vem os reformadores, né, vem Cluny, vem Cister, vem, os cartuchos, que já estão de fora, né, é uma outra vida religiosa, já não são nem reformadores de São Bento. Então isso tudo vai acontecendo, esse movimento sempre vai acontecendo, e esse período é o período que São Francisco Xavier viveu. Então, se por um lado nós temos aqui a novamente a regulação, a revitalização, uma nova vitalidade para a vida religiosa, nós temos também uma vida religiosa missionária. E São Francisco Xavier foi esse santo, que morreu numa ilha da China. Então, os últimos anos dele ele passou nessa região, né, veio ao Japão, esteve na Índia, morreu na China, depois de nascer na Europa, ser ordenado na Europa, conhecer Santo Inácio em Paris. Então, é um dos grandes missionários do mundo, esteve em muitos países, esteve na Nova Zelândia, enfim, e é muito popular nesses lugares, tá. Muito dos mártires que nós vimos e a gente sempre fala, ó, do período
1600 e pouco, 1700 e pouco, 1800 e pouco, no Vietnã, na China, no Japão. Muitos desses mártires são jesuítas e isso tem uma ligação direta com o trabalho missionário de São Francisco Xavier. Então, não é à toa que é um santo destacado, que é um grande santo da igreja, que é um santo cuja memória é feita na missa hoje. Certamente não seria diferente pra gente aqui que ele seria um destaque. Para quem não está acostumado, eu sempre pessoalmente defino alguns destaques, uma opinião minha, não é nada que a igreja diga assim ou assado, mas São Francisco Xavier é um dos destaques, tanto que a gente ocupou bons 10 minutos aqui com ele. Sigamos ao segundo elogio, São Sofonias, um santo do Antigo Testamento, um profeta também. Ontem falamos sobre isso, anteontem nós tivemos São Naum, Santo Naum, ontem nós tivemos Santo Abacuque, hoje temos São Sofonias, que é um dos 12 profetas menores. Esse período, proximidade com o Natal, etc., a gente tem mais santos do Antigo Testamento aparecendo, tá? Basicamente viveu por volta, se eu não me engano, ele viveu entre o período de Santo Naum e de Santo Abacuque, no declínio já do Império Assírio e ameaça do Império Babilônico, Neo-Babilônico, enfim. Então, nesse ínterim, justamente entre os dois santos do Antigo Testamento que a gente viu depois. É um santo que vale a pena, com certeza, pesquisar, especialmente a gente pode encontrar ele no Antigo Testamento, mas perto dos outros dois já é um santo com um pouco menos de destaque, digamos. Eu vou ler para vocês o, o, o elogio a ele, que eu acho que vale a pena. Comemoração de São Sofonias, profeta que nos dias de Josias, rei de Judá, anunciou a ruína dos ímpios no dia da ira do Senhor e fortaleceu os pobres e indigentes na esperança da salvação. Então, isso aqui já, o elogio dele já nos dá o tom também da coisa do advento, assim. E, obviamente, né, é um santo que estava aqui. Só pra gente se colocar, essa é a região, né? No terceiro elogio temos São Cassiano de Tanger, mártir. É, vou, sempre que eu passo, porque eu esqueço de uma coisa, eu volto pro elogio, mas só para lembrar, santos do Antigo Testamento não, o martirológio não nos indica a data. Nós temos as datas, temos referências históricas que nos dão essa data, mas o martirológio não indica isso, tá? Já São Cassiano, o martirológio nos diz que é cerca do ano 300 depois de Cristo. Então, São Cassiano foi mártir em Tanger. Tanger fica no Marrocos. Ó, bem essa pontinha aqui. Provavelmente na época das perseguições de Diocleciano, nós já vimos vários mártires dessa época aqui. Um norte da África que era romano e naquele período muito católico. Posteriormente, já falamos sobre isso também, vai ser dominado pelos vândalos, vai ser dominado pelo Islã. Então nós temos um local que foi deu muitos frutos na vida católica e que por muito tempo perdeu praticamente boa parte do catolicismo. É, São Cassiano é tradicionalmente indicado como sendo o escrivão no processo de São Marcelos, que era um centurião de Tanger também. Normalmente, a gente tem. Interessante pensar, tá? Que a gente tem uma linha de conversão entre militares nesse primeiro século. Temos muitos santos militares de diversos lugares e a relação entre eles, tá?
Então a gente vai achar santos que, serviram no mesmo lugar, que, às vezes um foi carcereiro do outro, né, um já convertido, preso, o outro ainda não convertido, carcereiro. Então essas coisas acontecem pra gente ver, como o fio da graça vai passando, assim, né. Santidade chama santidade, a gente já falou também sobre isso aqui. Muitos santos são amigos de santos, são parentes de santos, porque ser santo faz com que os outros também sejam santos. Isso é uma lição que a vida dos santos nos traz para hoje, independente das peculiaridades de cada vida, né, de cada santo. No quarto elogio temos São Birino. No ano 650, demos um leve salto, já na Grã-Bretanha, foi enviado pelo Papa Honório e foi o primeiro bispo de Dorchester. Difundiu com grande diligência o anúncio da salvação entre os saxões ocidentais. 650, aqui quando a gente tá aqui, entre os anos 400 e 600, a gente está sempre falando de algum tipo de movimento, tá? Ou as os bispos, em especial, sendo enviados do continente para cá, ou sendo partindo em missão da Irlanda, especialmente, para o continente de volta, e depois voltando, né. No ano 400 temos o primeiro movimento rumo à Grã-Bretanha, rumo à Irlanda, e nos anos 600 temos esse segundo movimento, do qual São Birino, faz parte. Ele é conhecido como o apóstolo de Wessex, e ele faz parte desse processo de algum modo de reevangelização. Eu sempre uso essa palavra, deixando claro que eu não sei exatamente se dá para dizer isso, mas o que eu quero dizer com ela é que pensando num local geográfico, é um local que recebeu uma onda de evangelização, que de algum modo ficou estabilizado na fé católica, assim, se criou uma comunidade estável e por algum motivo, perseguição, eh eh, invasão cultural, digamos assim, por por ter uma onda de cultura pagã ou herética, se perdeu e precisou novamente receber missionários. Então, esse movimento que eu citei é exatamente isso que vai acontecendo nesses lugares. Se recebe um movimento missionário aqui, se consolida aqui, daqui vai para cá, aqui acaba precisando de novo de missionários, vem daqui para cá. Então, essa troca acontece muito entre o que hoje é a França e o Reino Unido. Na época, obviamente não, né, mas isso acontece desde o fim ali do Império Romano. Eh, Na sequência, no quinto elogio, temos São Lúcio de Chur, um santo eremita na Suíça. Temos, não costumam aparecer muitos santos da Suíça, não, até agora não apareceram muitos, né. O martirológio não nos traz muito sobre ele. Há uma tradição, eh, reforçando, o martirológio não traz isso. Há uma tradição de que ele seria um rei, teria sido um rei na Bretanha, e que se converteu e foi martirizado em Chur. Não encontrei nada que indique realmente, assim, eh, enfim, nenhum grande relato sobre isso, é mais uma devoção popular, provavelmente, tá. No sexto elogio, temos o beato Edward Colman, leigo mártir inglês. Quem tá aqui já supõe mais ou menos a época. Estamos no ano 1678. São Lúcio tá século 6 ou 7, a indicação do martirológio. Saltamos aqui quase 1000 anos para Inglaterra, em Londres especificamente. É, imaginam já o período, mas é sob um rei que a gente ainda não falou aqui. A grande maioria dos mártires que a gente encontra é no período elisabetano, sob Elizabeth I.
que no martirológio é traduzida como Isabel I. Ontem, eu acho, nós vimos um dos beatos foi mártir do rei Henrique VIII, no período de Henrique VIII. E agora nós temos um mártir acusado de conspiração, como é o padrão em todos os martírios desse período aqui na Inglaterra, só que contra o rei Charles II, que foi um rei que herdeiro dessa linhagem, assim, mas que reinou depois de um período, eu não sei se foi dá para dizer que foi republicano, eh, mas enfim, do período Cromwell, né, em que não, o rei não reinava. E apesar de ser conhecido como rei popular, ele foi um rei também que fez mártires. Curioso, inclusive, que nós tenhamos hoje o rei é o Charles III, e um rei que aparentemente se aproxima do catolicismo, acho que o primeiro rei em não sei quantos séculos a rezar junto com o Papa, então um curioso paralelo para a gente refletir hoje. No sétimo elogio, temos o beato João Nepomuceno de Tideren, que foi bispo, João Nepomuceno, que foi bispo no Vêneto, na Itália. O elogio nos diz: bispo que administrou esta igreja com evangélico ardor de fé e trato cordial, e em tempo de tribulação deu à sua grei um admirável testemunho de amor. Uma época, primeiro, 1860, tá, o falecimento dele. Lembram o que eu sempre comento aqui na Igreja Católica desse período, é a época dos santos fundadores italianos. Sempre falo sobre eles, especialmente nessa região. Então, temos um bispo que certo, provavelmente foi pai espiritual ou de alguns desses santos ou de fiéis que viveram sob a influência desses santos. Além disso, uma época de tensão europeia, época do Império Austríaco, de tensões internas na Itália, porque a Itália não era unificada ainda, né? É uma Itália pré-unificação. E então temos a questão política entre as cidades ali, e ao mesmo tempo temos essa Igreja Católica com um novo ardor das congregações. No oitavo elogio, temos beatos daquele período que a gente já está acostumado, tá? Espanha, 1936. Guerra Civil Espanhola, os beatos Francisco Fernandes Encosura e Manuel Santiago, da Ordem dos Pregadores, ou seja, mártires dominicanos que foram mortos em ódio à fé cristã em Madrid, 1936. Esse contexto, para quem não está muito acostumado, a gente já falou em vários episódios anteriores, porque eles aparecem muito aqui. Nós temos sempre períodos em que os martírios se espalham ao longo do ano, né? Os mártires, as festas desses mártires se espalham ao longo do ano. Então, os mártires da Guerra Civil Espanhola, nós temos muitos aqui. A grande maioria deles beatificado por São João Paulo II, pelo Papa Bento XVI, alguns pelo Papa Francisco. São beatificações mais recentes, até porque agora que ainda farão, daqui a 10 anos, farão 100 anos, quer dizer, a gente está 90, 80 e poucos anos desses episódios. Então, veremos muito por aqui. Assim como eu sempre falo dos anos 1800, na época dos fundadores, dos anos 1600, 1700, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, né, dos anos 1600 na Inglaterra. Tem períodos aqui que vão se repetir pra gente. Por último, na Andaluzia, na Espanha, em 1971, o beato Manuel Lozano Garrido, fiel leigo que soube irradiar com seu exemplo e escritos o amor de Deus e a grandeza de alma, mesmo entre as moléstias que o tiveram sujeito a uma cadeira de rodas
durante quase 28 anos e no final da vida perdeu também a vista, mas conseguiu continuar a ganhar os corações para Cristo com alegria serena e inquebrantável. Era um jornalista e escritor que viveu a Guerra Civil Espanhola, que viveu o franquismo pós-Guerra Civil Espanhola, que viveu depois, o Vaticano II, né, faleceu em 71, então, ainda depois, né, viveu muito tempo ainda depois do Vaticano II, viveu a Reforma Litúrgica de 69, conhecido como Lolô. A gente tem aqui no Brasil, talvez para vocês entenderem o tipo de beata que a gente está falando, a gente tem algumas beatas especificamente que dá para a gente relacionar, assim, que são essas figuras populares que o bairro amava, que a cidade amava, que eram amigos desse ou daquele bispo. Então, o contexto do Lolô é mais ou menos, o tipo de pessoa é mais ou menos esse, tá? Pra gente ter um destaque aqui nos santos de hoje, deixa eu trocar de volta só aqui a nossa câmera. Pra gente ter um destaque dos santos de hoje. Vamos lá. São Francisco Xavier não tem, é inegável. São Birino é interessante porque nós podemos entender esse movimento de re-evangelização da Grã-Bretanha e ao mesmo tempo ele é um enviado do Papa mesmo, do Papa Honório, então a gente entende essa relação com Roma, como o Santo Padre estava ligado a esses movimentos. E eu acredito que o Beato João Nepomuceno, por conta do período também da proximidade com esses santos fundadores dos quais a gente sempre fala, é interessante. O Beato Manuel Lozano Garrido, o Lolô, vale a pena também, acho que é um tipo peculiar, e eu pessoalmente suponho que daqui a alguns anos nós tenhamos muitos santos canonizados que tenham esse perfil, assim. Aqui no Brasil mesmo nós temos alguns que estão em processo, né, a caminho talvez de uma canonização. Eu acredito que a gente vai ter alguns leigos como ele, canonizados talvez até ele mesmo. Bom, eh, esse foi o nosso martirológio romano do dia 13 de dezembro, nosso todo santo dia. Se alguém aí apostou, se eu não me engano, nós estamos fechando 28 minutos agora. Se alguém aí apostou em 28 minutos, a gente tá. Ou seja, o martirológio está curto, mas a gente ficou na média, porque nós tínhamos grandes santos para falar. Quem apostou, acertou. Comenta aí se tu acertou. Comenta se tu deixou, se tu gostou muito mais de algum santo, se teve algum santo que te chamou a atenção, se tu tem dúvida sobre alguma coisa, se eu me equivoquei em algum ponto, lembrem, isso aqui é uma pesquisa que a gente faz juntos. Eu não sou um especialista nisso, eu estou aqui, né, trazendo o que eu tenho na cabeça, trazendo o que eu pesquiso, mas como um leigo, um fiel leigo que busca conhecer os santos, eu acredito que essa é a prática que a gente tem que ter. Diariamente, entender as devoções que a igreja nos prescreve para dar alimento, para dar possibilidades para a divina providência selecionar, ó, meu filho, esse aqui é o teu santo. Se a gente não conhece nenhum santo, a gente nunca vai ter devoção, né? Então, aí a gente não ajuda Deus a nos ajudar, né? Então, é isso, ficamos por aqui. Curtam, é, ative o sininho, esse vídeo, todos os dias de manhã a gente tem um vídeo novo, essa série é diária. Lá no Instagram também tem vídeo toda hora, tem vídeos diferentes. Então, se inscrevam aqui no canal, mas sigam também no TikTok e no Instagram. E nos vemos amanhã. Até a próxima. Tchau.